Nós vamos estar tendo um tempo de reflexão da palavra de Deus, lá em Mateus 16:13. Mateus 16:13. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Paizinho querido, Deus amado, eu te bendigo, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Ti que traga ao nosso entendimento luz, ó Deus, sobre a Tua palavra, que possamos, Senhor, nessa hora, ser ministrado pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Que pergunta. Jesus, ele está vindo com os discípulos, ele está subindo, ele está vindo de Jericó, e chegando ali em Cesareia de Filipe. Isso porque tem uma outra Cesareia, tem a Cesareia Marítima. Isso aqui é Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe, quem é Filipe? Filipe é filho de Herodes o Grande. Então, Filipe é Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. E o imperador César deu como herança a Herodes Filipe, esse lugar. Herodes o Grande tinha outros filhos, mas o imperador César deu esse lugar, essa cidade, para Filipe, Herodes Filipe. E aquele lugar, queridos, era um lugar muito curioso. Era um lugar que os judeus, em regra geral, não gostavam de passar por ali, eles queriam passar muito distante. Aquele lugar era muito sombrio, tinha uma história muito cavernosa, uma história muito, muito triste em relação àquele lugar, dado o nível de adoração que existia ali. Então, um lugar que os discípulos eles estavam apavorados porque o que ele quer trazendo a gente para cá? Jesus já ensinou muita coisa para nós, já vimos tantos milagres acontecerem. Eu fico imaginando aqueles discípulos conjecturando sobre por que estavam ali, mas para cá, para esse lugar. Quando a gente lê o texto, a impressão que dá é que é um lugar comum. Cesareia de Filipe é mais uma cidade onde Jesus está passando, mas não é não. Havia uma razão. A gente tem falado aqui que em tudo que está na Bíblia há uma razão de ser. Cada detalhe do que está escrito, existe um propósito de Deus para que esteja escrito dessa forma. E Jesus, você olhando a grosso modo, sem ver as minúcias do que ele está dizendo, a impressão que dá é que Jesus parece estar com uma crise de identidade. Por que ele quer saber o que estão pensando a respeito dele? Por que Jesus quer saber disso? Agora, queridos, é interessante quando nós vamos observar, há muitas coisas na Bíblia que aponta para a questão da identidade de Jesus. Porque Jesus, quando ele desce as águas, quando ele é batizado, a primeira experiência que ele tem após o batismo é subir no monte. Ele é levado para um deserto que é sobre esse monte, e ali, quem chega junto dele depois de 40 dias de jejum, 40 dias ali, sem comer, sem se alimentar,
Então imagine o nível de fome que ele estava. Mas nesse momento quem chega ali é o diabo. E ele vem questionar exatamente a questão da identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Então Jesus começa, o início de tudo, após o batismo, já é questionando a sua identidade. Na realidade, o diabo queria colocar alguma coisa na mente de Jesus sobre quem ele era, sobre o propósito dele. Se tu és o Filho de Deus, porque ele sabia que de fato, o diabo sabia de fato que Jesus era o Filho de Deus. O diabo não tinha problema em relação a isso, em saber quem Jesus era. Mas ele queria bagunçar a coisa, ele sempre quer bagunçar a coisa. E ele chega para Jesus e, se tu és o Filho de Deus. E aí por 3 vezes ele vai ali insultar Jesus no tocante à sua identidade. Por 3 vezes. Lá em Mateus 11 você vai ver João. Ora, João que foi o precursor, João que anunciou acerca daquele que iria vir, aquele que identifica Jesus quando chega no Rio Jordão, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, depois disso, João manda fazer uma pergunta: tu é de fato aquele que haveria de vir? Ou nós esperamos outro? Quem é Jesus? Tu és de fato esse? Ora, ele tinha batizado, ele tinha reconhecido, ele tinha tido discernimento, a revelação acerca de quem era Jesus. Mas parece, queridos, que nós, mortais, quando passamos algum tempo, a gente começa a esquecer quem nós somos. E daí as nossas experiências, que tantas vezes foram tão fortes, a gente começa a deixar de lado, a desprezar as nossas experiências. Quantas pessoas tiveram experiências tão maravilhosas, sabe? E parece que um tempo depois ele esquece que teve aquela experiência, e parece que ele volta a viver uma vida que não dignifica o nome de Jesus, porque Jesus fez algo maravilhoso, e ele sabe disso, ele é testemunha disso, aconteceu com ele. Então, João faz essa pergunta, pergunta lá para ele, se de fato ele é, lá em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 3, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondeu: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Não conta nada além disso que vocês estão ouvindo e vendo. Não precisa contar, não precisa inventar não. Sabe, não precisa inventar, não precisa pegar nada do que vocês acham que pode ser, simplesmente contem o que vocês estão vendo e ouvindo. No versículo 5 diz: olha só, vocês contam para ele isso, tá? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E vocês ficam caladinhos assim depois disso? Ficam caladinhos desse jeito? Conta para ele, para João e os discípulos de João, conta o seguinte, você fala assim: olha, eu vou dizer só o que está acontecendo, eu vou relatar só o contexto do que está acontecendo, não é o que vai acontecer, não é o que me contaram, mas vou dizer de fato o que está acontecendo. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.